Fala turminha, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre texto para colunas. Já ouviu falar em texto para colunas? O que é isso? Bom, texto para colunas, basicamente, o nome já está dizendo, eu tenho um texto numa célula, imagina um texto aí que está completo, imagina uma frase enorme dentro de uma única célula e eu preciso separar esse texto, né? Então a gente tem uma ferramenta que a gente tem dentro do Excel que a gente consegue separar esse texto que está dentro de uma célula. Então eu pego um texto que está dentro de uma célula e separo ele em outras células, ou seja, é um texto numa célula em outras colunas, né? Então a gente tem uma ferramenta muito importante que nos ajuda aí a tratar esse dado, tá bom? Vamos aprender? Então vamos lá. Bom, se você não me conhece ainda, meu nome é Alexandre, sou fundador aqui do canal Estagiando, sou analista de dados, especialista em Excel, programação para análise de dados, é minha paixão, é o que eu gosto de fazer. E eu estou aqui para dar mais diquinhas para vocês aí de dados, tanto no Excel como em outras ferramentas. Agora o foco é Excel, não é? Então se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, sugiro que se inscreva. Veja aí os nossos vídeos, a gente deixa bastante dica aqui com análise de dados, com a ferramenta Excel, que é maravilhosa para o seu dia a dia, não é verdade? Então é isso. Então vamos para a prática aqui, vamos entender como funciona, tá bom? Não deixe de dar um like também, né? Aproveita, dá um like, tá? Compartilha o vídeo, isso é muito importante aí para ajudar no canal, tá? Então vamos lá, aqui eu quero dizer com texto para colunas. Imagina aí que você tem a sua base de dados, tá? Eu peguei um trechinho aqui de uma base de dados, e que você baixou, que você recebeu aí do seu cliente, isso é muito comum até, né? E em apenas uma célula, ó, veja bem, eu estou na célula B6, eu tenho tudo aqui, ó. Eu tenho a base de dados inteira aqui do determinado cliente, por exemplo, né? Então eu tenho a rua, o número, eu tenho aqui o bairro, a cidade, né? Não é mesmo? A UF e por aí vai, não é? Então, dessa forma fica difícil, às vezes, você fazer alguma análise, enfim, e você gostaria que esses dados estivessem separados. Então veja bem, o que a gente trouxe aqui? Eu quero que esses dados fiquem nesse formato aqui, ó, a rua no lugar da rua, o número no lugar do número, o bairro no lugar do bairro, cidade, estado. Então você já deve ter se deparado alguma vez com isso. Se você está aqui, provavelmente você pesquisou, porque você deve estar com algum problema nesse nível, né? Então vamos lá. Então qual que é a ideia aqui? Bom, vamos usar uma ferramenta que a gente consegue fazer essa separação, tá bom? Então vamos lá, vamos separar aqui, vamos selecionar aqui a nossa base de dados, tá bom? E dentro aqui do Excel, lá em cima no seu menu, você procura dados. Dentro de dados, no grupo ferramenta de dados, você tem aqui onde nós fazemos nossas validações, não é mesmo? Eu tenho aqui, ó, texto para colunas. Você já ouviu falar nessa função que tem um texto para colunas? Ó, clica aqui em texto para colunas. Quando você clica em texto para colunas, abre essa caixinha aqui, né, com informações de configuração. E aqui ela te dá algumas opções, é tipo um assistente que você vai no passo a passo. Você não vai ter dificuldade de fazer isso, tá? Então, o que ele está pedindo aqui? Você quer trabalhar esses seus dados com uma largura fixa, ou seja, quer estipular isso, ou você quer trabalhar com delimitado? O que é delimitado? Com um caractere que está delimitando aí a sua frase, né, o que está dentro da sua célula, tem algum caractere? A gente já está vendo que tem alguns caracteres aqui dentro, né? Então eu quero utilizar delimitado. Nesse caso eu quero utilizar delimitado, que essa é a dica que eu quero passar hoje, tá? Vamos avançar. Pronto, avançado. Aqui dentro, deixa eu até desmarcar aqui para você entender uma coisa. Aqui dentro, quando você entender delimitado, o máximo que vai acontecer, ele vai estar com uma tabulação aqui clicada, né? Selecionado uma tabulação. E aqui ele te mostra como está como é que está o seu texto, né? Que você quer separar. Então ele está dessa forma, que é realmente como está aqui. E aqui ele te dá a opção dos delimitadores. O que eu vou utilizar? Quem está delimitando aqui no meu texto? Aí você analisa aí a sua tabela e você verifica qual é o tipo de delimitador que você tem. Então você vai encontrar diferentes formas, né? Então nesse caso aqui no meu, eu tenho vírgula e eu tenho também o hífen, que separam, tá vendo? Então eu tenho o nome da rua, vírgula, aí vem o número. Aí eu tenho o hífen, aí eu tenho aqui o bairro, vírgula, aí a cidade, hífen, aí depois eu tenho aqui a UF, né, o estado. Não é isso? Então eu preciso informar para ele quais
quais são esses delimitadores, né? O que está separando. Então aqui eu tenho, ó, ponto e vírgula, eu tenho vírgula, eu tenho espaço, aí eu tenho outro se eu não tiver algum aqui, ó, tá vendo? Ó, até já deixei mais ou menos colocado aqui. Então, vamos fazer certinho aqui contigo. Então vamos lá. Então, primeiramente, o que eu preciso? Eu preciso colocar o quê? Meu primeiro é vírgula, não é isso? Então eu vou aqui e separo, ó, vírgula. Quando coloco vírgula aqui, percebe que ele já separou para mim onde estão as vírgulas? Ó. Então ele veio aqui o nome da rua, vírgula, ele, opa, separei. Então, a partir daqui, ó, ele já entendeu que eu quero todo esse espaço aqui na mesma coluna. E aí ele foi para a próxima vírgula, depois ele foi para a próxima vírgula. Mas veja bem, eu tenho vírgula e eu tenho também o hífen. Então, aqui, ó, perceba que eu tenho um número tá juntamente com o bairro, né? Então, eu preciso utilizar outro delimitador. Nesse caso aqui, é o hífen, né? O tracinho aí. Então eu tenho ele aqui, eu não tenho. Mas nesse caso, quando você não tem, você pode utilizar outros. Aí você seleciona outros e você explica para ele qual que é o delimitador que você está precisando. Poderia ser qualquer um deles, tá? Nesse caso é o hífen. Quando você coloca o hífen, olha lá, ele já separa também o número. Deu para entender? É bem facinho, né? Então agora ele separou aqui, ó, com a vírgula a parte do endereço, né, da rua. Depois da rua, o próximo delimitador que ele utilizou foi o hífen, que eu já avisei para ele. Ó. Então ele separou agora o número. Está separado o bairro. E aqui depois ele separou o estado, que também está com hífen, né, ó, da cidade para o estado não está com hífen. Então aqui está com vírgula e depois hífen. Tranquilo, né? Então ele já te mostrou o que ele vai fazer. Aí você avança e aqui ele pede para você o tipo, né? Ó, o formato que você quer trabalhar em cada uma das suas colunas, tá? Então você poderia colocar, por exemplo, se fosse data, aqui número, você pode colocar aqui o formato que você quer que fique em cada uma das colunas. Ó, você seleciona aqui. Nesse caso eu quero geral mesmo, eu quero que fique geral para todos. E aí depois eu faço o tratamento, se eu precisar mudar o formato. A ideia é separar. Então acho que geral aqui está ok, consigo deixar bem formatadinho, ó, geral, tá ok? Então aqui que eu faço? Destino. Então ele fala, você quer colocar onde? Então perceba que está no B6, aqui está na minha primeira célula que eu selecionei. Eu não quero que ele separe em cima da mesma, não é isso que eu quero. Então, eu quero que ele leve para um outro local. Então eu seleciono aqui e explico para ele que eu quero aqui, ó, tá? A partir daqui. Posso selecionar a tabela inteira? Tá também, mas selecionar aqui já é o suficiente. Então você seleciona onde você quer que ele coloque como destino. Que mais? Tem mais alguma coisa? Não, vamos dar um concluir. Pronto, concluir. Isso é muito comum aparecer, já existem dados aqui, né? Você dá um OK. Aqui na verdade está dizendo. Vamos dar um OK. Pronto, olha que bacana. Então ele pegou todos esses dados que estão aqui e separou bonitinho. Olha como fica mais fácil, minha tabela ficou redondinha, né? Então essa é a ideia. Deu para entender, turminha? Deu para entender como funciona essa função? Então é muito simples. Então você seleciona os seus dados, vai lá em cima em texto para colunas, escolhe o seu delimitador, o formato que você quer e onde você quer colocar. Fácil, né? E aí você já consegue separar o seu texto para colunas, que é exatamente o nome da função, texto para colunas, né? Então ele pega um texto e separou em cada coluna. Sensacional, né? Imagina você fazer isso aí na mão, um por um. Não dá, né? Então é isso. Então espero que você tenha gostado, espero que isso te ajude, né? De alguma forma. Se você não está inscrito aí no nosso canal, não deixa de se inscrever, se inscreve aqui no nosso canal, veja nossos outros vídeos, vê se te ajuda também, né? Os nossos outros vídeos, tem bastante aula aí, bastante tutorial de Excel, tá? Dá um like aí para ajudar a alavancar o canal, que é muito importante, tá bom? E é isso. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu aí. Até mais. Tchau, tchau.